Negar a existência de Deus é algo muito sério, é algo muito perturbador. E tão perturbador quanto é afirmar de que ele é real. Porque para você afirmar qualquer uma das duas coisas, você precisa se enganar. É necessário que você não seja sincero bastante para você afirmar qualquer uma das duas coisas. Você afirmar que Deus não existe é perigoso e é incoerente e é algo incerto. É uma afirmativa que pode trazer grandes problemas. Assim como afirmar que ele é real, para muitos isso se trata de um diagnóstico psiquiátrico, né? Mas não há sinceridade em nenhuma das duas respostas. Afirmar que Deus é real e afirmar que ele não é real, nenhuma das duas afirmativas elas são sinceras, porque não há como nós termos provas, não há como nós termos certeza. Alguns diriam que isso é fé, mas isso não é fé, isso é fideísmo. Acreditar só por acreditar não é fé. A fé ela traz uma responsabilidade de cunho racional e honestidade. Aí você diz, né? Você pode dizer, então a gente fica sem chão. Se a gente dizer que existe ou que não existe, e eu não puder dizer mais isso, não puder afirmar que ele é real ou que ele não é real, eu acredito que não. Eu acredito que eu encontrei um chão mesmo depois de saber disso. Quando eu fiquei aberto às duas possibilidades. Quando a gente se abre, quando a gente é honesto com a gente e honesto com a verdade, a gente aceita a nossa incapacidade de cognição, a nossa incapacidade de acesso à informação, à sabedoria, e se abre para as duas possibilidades e se prepara porque as duas podem ser muito reais. Ambas são duras. Para uma multidão dizer que Deus é real é uma tortura gigante e para outros tantos dizer que ele não é, enfim, dizer que ele é real ou que não é real vai causar um impacto gigantesco em uma grande porcentagem da população. Até aqueles que confessam a fé e dizem que acreditam ou que sabem, tanto de um lado quanto do outro, ambos sofrerão grandes impactos quando a verdade se estabelecer. Que a verdade um dia ela se estabelecerá, e é por isso que eu prefiro estar aberto, meditar nas duas possibilidades, para estar preparado para ambas, porque uma coisa que a vida me ensinou é que ela sabe nos surpreender. Eu particularmente ainda diria que a possibilidade do Criador ser real, a probabilidade dele ser real ainda seria maior do que ele não ser real, né? Mas ainda assim eu não consigo ser honesto. Para me ser 100% honesto, eu teria que dizer que 50-50, né? 50% de chance dele ser real, 50% de chance dele não ser real. Que realmente que o universo não tem um criador último. Mas com todas as evidências, experiências, mesmo sabendo da falha que meu cérebro, minhas pesquisas, meus entendimentos possam ocorrer, eu diria que a probabilidade é maior de que ele seja real. Mesmo com todos os riscos de afirmarem. Por que dão tanto atenção ao que Newton escreveu, ao que tantos outros cientistas escreveram e dão atenção com tanto afinco? E quando vai se estudar os evangelhos, se trata de uma forma tão odiosa pelas universidades hoje em dia, né? A ciência, os cientistas. Por que não leem com a mesma dedicação, com a mesma honestidade, né? Sendo que ambos relatam experiências e nós só conseguimos entender Newton ou qualquer outro quando lemos o que eles têm a dizer e testamos na nossa vida, na nossa realidade. E aí então dizemos que Newton é um gênio brilhante. Mas quando lemos João, não temos a mesma honestidade, não temos o mesmo interesse, não tentamos viver aquilo na nossa vida para então dizer se é bom ou ruim, né? Para então dizer o que aquilo significa, se a gente deve utilizar, deve prestar atenção ou não. Assim, isso também serve para Mateus, Lucas, né? E Marcos. E até para as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, né? Todas elas relatam experiências e, assim como os livros de Newton, os livros de física, de matemática, relatam experiências e compreensões, entendimentos sobre o universo. Mas os apóstolos também fazem a mesma coisa. Mas não há honestidade nem sinceridade no estudo como há quando se abre o livro de Newton para estudar física newtoniana. Alguém certa vez disse: somos cientistas, não religiosos. Aí eu digo assim: o verdadeiro cientista tem por certo
de que a verdadeira ciência é um dom do espírito. Então, por mais que você negue a religiosidade, você não deve negar jamais a espiritualidade. E o verdadeiro cientista, ele tem o seu lema, que é: tudo é possível até que se prove o contrário. O mau cientista, o falso cientista, diz: tudo é impossível até que se prove o contrário. Essa é a diferença, e talvez por isso que a verdadeira ciência seja um dom do espírito. Se ficou até o fim, curte, comenta, compartilha, dá uma olhadinha na nossa playlist, é de graça, é rápido e me ajuda pra caramba. Valeu, pessoal!